Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, você já ouviu falar sobre Maria Zureta? Sim, Pombogira Maria Zureta, ou também muito conhecida como Mestre Maria Zureta dentro do Catimbó, dentro da Jurema Sagrada. Já ouviu falar? Vamos falar sobre esta entidade aqui neste vídeo. Sim, trazendo a história, a sua história de vida, trazendo suas características, formas de trabalho, campo de atuação, enfim, um conteúdo bem completo sobre essa entidade, inclusive a história dela. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim. Não esquece de curtir também esse conteúdo, se inscrever aqui no canal, isso é um fato, e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que é postado aqui toda semana, trazendo histórias de entidade e também trazendo as características dos médios que trabalham com as entidades, tá? Uma curiosidade, você sabia que esta pombogira, em alguns lugares, pelo menos eu já ouvi falar, que ela também poderia se identificar como Maria Doida? Será? Não sei. Acompanhe essa história do início ao fim para você tirar todas as suas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos aí para a história de Pombogira Maria Zureta. Pois bem, pessoal, essa história, ela se passa por volta do ano de 1930, tá bom? Nesse período de 1930. Então a gente já consegue compreender que não é uma história assim tão antiga. É claro, é uma história antiga, mas não tão antiga assim, tá? Pois bem, essa história se passa por 1930, ali no estado do Nordeste, no Nordeste ali do Brasil, tá? Então é uma história brasileira, tá? A nossa protagonista, no caso Maria Zureta, ao nascer, pessoal, ela recebe o nome de Maria de Fátima. Agora vamos compreender o porquê que ela recebe esse nome de Maria de Fátima. Toda a sua família que tinha posses na época, ou seja, ela vinha de uma família ali que tinha condições, era uma família bem sucedida, enfim. A sua família como um todo era uma família muito católica, aquela família que ia à igreja todos os domingos, tá? Uma família bem católica ali, uma família bem reservada, tá bom? O seu pai se chamava Jorge Meire, tá bom? Ele era um cultivador de café, ou seja, ele tinha uma fazenda de café ali no Nordeste do país, provavelmente ali no estado da Bahia, tá certo? Então, pois bem, Maria de Fátima recebe este nome em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Então a família era católica e seus pais, os pais de Maria, deu esse nome devido ali ao catolicismo, devido à santa. Maria de Fátima nasce, tá? Tem ali uma infância comum e também recebe uma irmã. Então Maria de Fátima também tem uma irmã que se chama Conceição, tá? Não é Maria Conceição não, só Conceição, também em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Como eu disse para vocês, uma família bem católica. Então Maria de Fátima, a mais velha, junto à sua irmã Conceição, vivia naquela família tradicional brasileira, em uma família muito católica, ia à igreja e por aí vai indo. Então teve ali uma infância, vamos dizer assim, calma, tranquila, ali tendo todas as regalias de uma família que possuía posses e por aí vai indo. Lembrando que a sua irmã Conceição era a mais nova, porém era apenas 2 anos ali, tá, de diferença. Então tinha ali uma diferença, mas era uma diferença pouca, 2 anos de diferença. Pois bem, naquela época, pessoal, em 1930, era muito comum ainda casamentos arranjados, tá? Era muito comum, por mais que ainda não faz tanto tempo, mas era comum casamentos arranjados até então, como se diz, para que uma família ajudasse a outra. Um exemplo, minha filha casa com a família de outro fazendeiro, assim ambos podem herdar a riqueza e assim aumentar cada vez mais a riqueza, aumentar mais a propriedade e por aí vai indo. Então aquele casamento arranjado daquela época antiga e por aí vai indo. Então o que acontece? Maria de Fátima
vai se casar com um homem chamado Mateus. Já foi tudo programado certinho. Ela tinha ali por volta dos seus 25 anos, tá? Então ali ela já estava programada para casar muito antes, mas o casamento ia acontecer quando ela completasse 25 anos, tá? Maria de Fátima era uma mulher virgem, uma mulher dedicada, sabia ali os afazeres domésticos, porém, é claro, tinha empregado, porque a família tinha posses, enfim, tinha aquela regalia ali de família, né? Uma mulher que tinha posses. Pois bem, iam casar-se na igreja, isso é um fato. Católica, né? Família bem católica. Só que o que acontece? A sua irmã mais nova, a Conceição, a famosa Conceição, que era 2 anos mais nova do que ela tinha 25, a sua irmã tinha ali por volta dos 23 anos. A sua irmã, ela tinha um caso com um homem, tá? Ela tinha um caso escondido, ok? E o seu pai descobriu. O seu pai não conhecia que homem era esse, mas ela descobriu que ela estava tendo um caso. E para a família, isso era totalmente errado, era contra as tradições daquela família. Por quê? Era uma família muito católica, rigorosa, tá? Então, as suas filhas, as filhas de Jorge ali, Jorge Meire, que era as filhas dele, Fátima, Maria de Fátima e Conceição, tinham que casar virgem, né? Não podiam se envolver com homem nenhum antes do casamento, ou seja, eles seguiam bem rigorosamente aquele costume católico, aquele costume da igreja. Então é claro que Jorge, o pai, né, falou assim: no dia do casamento a gente vai descobrir quem é essa pessoa, né, que Conceição, a irmã de Fátima, a irmã mais nova, tá se relacionando. Eu vou armar ali uma emboscada para pegar esse homem e forçar ele a se casar, ou então nós dar fim nele. Naquela época ali dava fim nas pessoas de forma até fácil. Pois bem, o que acontece no dia do casamento? Maria de Fátima se arruma, né, toda ali emperequetada, com empregados, enfim, a igreja linda, bonita. Ela chega na igreja, ela chega ali na igreja para se casar. Quando ela chega na igreja, ela percebe que o noivo dela estava atrasado. Foi ao contrário, ao invés da noiva se atrasar, o noivo que se atrasou. Tudo bem até aí. O seu pai, que tinha armado a emboscada para pegar o amante da irmã mais nova, da filha mais nova, descobre que a sua irmã, a irmã de Fátima, Conceição, estava nos fundos da igreja com o amante. Então, ele arma uma emboscada com os capangas, tá? Chega lá, captura os dois, né, dentro de uma carruagem, prestes a fugir. O pai, que era católico, que não aceitava essa coisa, né, aquele católico rigoroso, na emboscada, os capangas atiraram, né, deram tiros ali com espingarda e acertaram o rapaz. O rapaz cai no chão, já falecido, tá? E com aquela confusão, todos chegaram ali para ver, né, o que estava acontecendo. E adivinha? Adivinha, gente, adivinha. O amante da irmã de Maria de Fátima era nada mais, nada menos do que o noivo prometido para Fátima. Ou seja, a sua irmã mais nova estava sendo amante do noivo dela, do noivo de Maria, do noivo de Maria de Fátima. Isso foi a gota d'água para Maria de Fátima. Isso foi a gota d'água, tá? Isso a revoltou ali. Ela ficou totalmente revoltada. Isso ela tinha 25 anos. Ela ficou totalmente revoltada. Ela deixou de acreditar no catolicismo. Ela começou a repudiar a igreja. Ali no momento do ocorrido, ela ficou totalmente estressada, nervosa. Ela xingou a sua irmã mais nova, agrediu a sua irmã mais nova, repudiou a igreja, porque ela dizia que as pessoas eram religiosas, mas só dentro da igreja. Fora da igreja as pessoas faziam o que bem entendia, as pessoas eram maldosas. E além disso, ela deixou também de acreditar no amor. Ela deixou de acreditar no amor, deixou de acreditar em homens, tá? E ela se desiludiu.
E o que que ela resolveu fazer? Ela resolveu pegar a sua parte da herança e sair para o mundo. Ela simplesmente desistiu de seguir aquela vidinha pacata. Ela desistiu, né, de viver aquela vida religiosa e foi em busca ali da sua própria vida. Vamos dar esse exemplo, tá? Porém, conforme ela ia caminhando, lembrando que isso se passa, tá, na cidade de Félix da Bahia, tá? Então todo esse ocorrido, a sua família morava na cidade de Félix da Bahia, porque existe outras cidades chamada São Félix, tá? A cidade na qual foi o ocorrido foi a cidade de São Félix. Então Maria pega tudo aquilo e vai para uma outra cidade do interior, né? O interior da Bahia, chamado de Icó. Nessa cidade Icó, Maria começa a ter a sua vida ali comum, normal, enfim, né? Compra uma casa, né? Tá morando ali em uma residência sozinha, tá? Porque até então ela tinha desacreditado do amor. Só que ao longo do tempo, quando o tempo se passa, algumas mulheres, ela começa a perceber que algumas mulheres ali que viviam na redondeza também passavam por esse mesmo sofrimento, né? Então Maria de Fátima começou a ajudar essas mulheres. Como? Indo atrás dos homens que fizeram com que essas mulheres se machucassem, por assim dizer. Vamos dar um exemplo, só para vocês compreenderem. Uma mulher que foi traída chegava até Maria de Fátima e contava seus problemas, tá? Ó, Maria de Fátima, meu esposo me traiu, isso, aquilo, outro e tal. Maria de Fátima, com a raiva que ela já dava, com o ódio que ela já possuía dos homens, essa falta de amor, com o fato que já tinha acontecido com ela, então ela resolve tomar ou fazer justiça com as próprias mãos. O que isso quer dizer? Ela começa a ir atrás dos homens, tá? E assassiná-los. Sim, ela começa a assassinar os homens. E isso foi se passando. E conforme isso foi se passando, Maria de Fátima começa a ganhar ali, ou a ser conhecida como Zureta. Zureta porque ela totalmente tinha perdido a noção do que era certo ou do que era errado para alguns moradores, principalmente para os homens. Ou seja, Maria de Fátima, ela recebe o nome de doida, tá? Maria doida ou Maria Zureta pelos homens, tá? Ali da região, que tinham medo de Maria de Fátima, pois acreditavam que Maria estava perdida ou louca, ou seja, uma pessoa que está louca, uma pessoa que assassinava homens, né, que não acreditava na igreja. Então ela recebe, né, ela começa a ser conhecida por homens e não por mulheres. Os homens tinham medo dela, tá? Até então, quando ela completa 30 anos de idade, pessoal, Maria de Fátima, agora conhecido como Maria Zureta ou Maria Doida por alguns, ela se embrenha até mesmo no cangaço. Sim, ela se embrenha no cangaço. Porém, não deu muito certo. Por quê? No cangaço, ela precisava seguir ordens, né, do capitão do cangaço. E o capitão do cangaço era homem. Então Maria não aceitava. Então por isso que não deu muito certo. Ela chegou a brigar com o rei do cangaço, porém ali não teve morte nem assassinato, ela simplesmente seguiu a sua vida. Deixando bem claro que neste período Maria Zureta não andava, né, especificamente como uma mulher tradicional da época, tá bom? Maria Zureta, ela andava com uma calça, quer dizer, com uma saia, não totalmente rodada, mas uma saia mais justa, tá? E por baixo dessa saia ela vestia uma calça, tá? Que ajudava ela na mobilidade. Além disso, ela carregava na sua cintura um punhal, tá certo? E outra coisa, quando ela ia cometer esses assassinatos ou a justiça com as próprias mãos, Maria Zureta usava um chapéu, tá bom? Um chapéu muito grande,
cobrindo a metade do seu rosto para que as pessoas não a identificassem, tá certo? E assim Maria foi levando a sua vida, tá? Cometendo assassinatos, matando homens e por aí foi indo, tá? As pessoas que passavam por problemas, as mulheres que eram traídas, chegavam até Maria Zureta, né, ia lá, Maria de Fátima no caso, ia lá e se vingava, tirando a vida do homem. Tal tempo se passou, porém, quando ela completa 42 anos, deixando bem claro que Maria Zureta não se apaixonou, não teve filhos, não teve relacionamento. Maria Zureta era uma mulher de boa vida, tinha condições e morava totalmente sozinha. Ela saía à noite para fazer a justiça com as próprias mãos, justiça das mulheres, tá bom? É até dito ali em alguns relatos que Maria Zureta foi prostituta, foi mulher da vida, mas essa história não condiz. Maria Zureta não foi prostituta, ela foi justiceira e lutou pelas mulheres que eram traídas. É claro, lutou da forma dela, assassinando ali os amantes, mas ela não chegou a ser prostituta e não teve relação com homem nenhum, tá? Então, até dentro dessa analogia, a gente compreende que Maria Zureta, do seu nascimento até a sua morte, não se envolveu fisicamente com homem nenhum, a não ser em brigas, né? Mas enfim, quando ela completa 42 anos de idade, na própria cidade de Icó, Maria foi assassinada. Agora, como que aconteceu o assassinato de Maria? Uma senhora, tá, havia sido traída por um homem. Chegou em Maria ficou sabendo do ocorrido e foi... lembrando que essa senhora, além de ser traída, essa senhora era violentada pelo homem. Maria Zureta, sabendo do ocorrido, não aceitou. Então foi atrás desse homem para fazer a justiça com as próprias mãos. Porém, ao chegar ali, fazer uma emboscada, que Maria fazia emboscada, ela foi surpreendida pelo próprio homem, que a surpreendeu e acabou lhe tirando a própria vida, cortando o seu pescoço. Tá? Então Maria Zureta acaba falecendo, tá? Então foi isso que aconteceu, ela falece ali aos seus 42 anos. Pronto. Faleceu, foi assassinada, fazendo a justiça com as próprias mãos. Quando ela chega no plano espiritual, a sua luta não acabou. E por incrível que pareça, se a gente for parar para imaginar, não, Maria Zureta ou Maria de Fátima, né? Foi uma mulher ruim, maldosa, então ela teve que pagar pelos seus erros. Sim, ela errou em vida, tirando vida de muitas pessoas, porém quando ela desencarna, tá, ela foi sim ensinada que nem tudo era morte, que nem tudo se resolvia matando ou acabando com a vida da pessoa, tá? Isso foi apenas uma orientação. Maria Zureta compreendeu isso e começou o seu trabalho espiritual, auxiliando mulheres que chegavam no plano espiritual que tivessem sido assassinadas, né? Mulheres que foram feminicídio, né? Que passaram por feminicídio e foram assassinadas. Maria Zureta começou a orientar essas mulheres, começou a trabalhar com esses espíritos, tá? Resgatando esses espíritos de muitas mulheres que chegavam no plano espiritual, estavam perdidas, porque infelizmente, coisas do tipo feminicídio, por aí vai indo. Então Maria Zureta começou a trabalhar com isso e, é claro, se identificando como Maria Zureta, tá? Lembrando que o nome dela, Maria Zureta, quando viva, tinha um significado de ser mulher doida, um significado de ser uma mulher que não pensa direito, uma mulher que estava totalmente perdida psicologicamente. Quando ela desencarna, o termo Zureta ou Maria Zureta começou a passar a ter outro significado, que no caso seria aquela que não mede esforços para lutar. Então Maria Zureta tem aquele significado, uma mulher que não mede esforços para lutar por aquilo que é justo. Compreendeu? Certo. Então ela começou a ter esse trabalho, depois de um tempo ela começa a se manifestar dentro dos terreiros,
tá? Normalmente os seus trabalhos, como eu disse para vocês, está mais fixado ali nas mulheres, auxiliando as mulheres que passam por situações semelhantes, mulheres que sofrem violências domésticas, mulheres que passam por situações constrangedoras com homem, mulheres que são traídas, mulheres que sofrem, tá, por amor, que sofrem por abandono. Uma coisa interessante aqui, que eu tenho que ressaltar, Maria Zureta, pombogira, ela não trabalha necessariamente no campo amoroso, tá? Não é aquela pombogira que você vai chegar ali, pedir um macho, pedir mulher, ou você homem pedir uma mulher, você mulher pedir um homem. Ela não trabalha nesse sentido amoroso, tá? Ela trabalha nas consequências do amor não correspondido, tá? Então é essa a diferença. A maioria das pombogiras vão trabalhar nesse campo amoroso, né? Fixando ali. Maria Zureta vai trabalhar nas consequências, né, do amor, né? Principalmente nas consequências do sofrimento pelo amor, causadas pelo amor, tá bom? Compreenderam? Quando Maria chega dentro do terreiro, pessoal, dificilmente ela dá aquela gargalhada como a maioria das pombogiras, tá? Então não é uma pombogira de dar muita risada, de dar gargalhada. É uma pombogira um pouco séria, tá? Mas além disso é uma pombogira muito conselheira. Ela é conselheira demais. É claro, sempre voltando aos seus trabalhos, mais as mulheres. Isso não quer dizer que ela não vai trabalhar com homens, que ela não vai ajudar homens. Ela ajuda também, porém, ela se fixa, né? Ou ela se aprofunda mais com o trabalho com as mulheres. É uma pombogira séria, como eu disse, e direta nas suas conversas. Ah, e uma coisa interessante, ela sempre levanta a autoestima daqueles que a procuram, tá certo? Agora vamos lá. Quando ela se manifesta, né, não dá gargalhada, é uma pombogira que pisa firme e dificilmente fica dançando pelo salão como as demais pombogiras. Então ela vem, dá aquela dançada rápida, se for dar uma gargalhada, aquela gargalhada rápida, e já vai ali para o seu cantinho realizar os seus trabalhos, tá bom? Então é desta forma ali que ela vai se manifestar. Vamos aqui para os trajes, as vestimentas na qual essa entidade utiliza. As suas cores são as mais variadas possíveis, podendo utilizar qualquer cor, desde o branco, verde, azul, amarelo e por aí vai indo. Porém, de forma mais costumeira e tradicional, a cor mais utilizada por essa entidade é o preto, seja nas suas vestes, roupas, como também nas velas, tá bom? Então o preto é mais utilizado, saia, vestido e por aí vai indo. Tem o costume de utilizar chapéu ou um capuz tampando o rosto. Lembrando que a utilização do chapéu ou do capuz pode variar conforme a doutrina, o costume de cada terreiro e o costume também de cada médium. Mas sim, tem um costume de utilizar ou chapéu ou capuz, normalmente ali tampando o rosto. Não é uma pombogira que tem muitas regalias, tá? Então, ela vai sim fazer o uso do tabaco sem nenhuma regalia, podendo utilizar charuto, o cigarro tradicional, a cigarrilha, inclusive nas bebidas, tá? Não tem muita regalia, então ela vai utilizar as bebidas convencionais de pombogira, champanhe, cepavan, que é a cerveja, como também pode utilizar destilados, bebidas mais fortes, como cachaça, whisky, conhaque e por aí vai indo. Em algumas tradições, pombogira Maria Zureta também é considerado Exu Mulher. Exu Mulher, no caso, seria aquela pombogira mais rústica, mais tipo a Maria Macho, né? Uma pombogira mais masculina do que mais feminina, tá bom? Então ela é muito mais grossa ali, vamos dar esse exemplo em termos, tá bom? Então é isso. Vamos lá agora para o seu campo de atuação. Campo de atuação, no caso, seria qual seria o melhor local, né, para fazer oferendas a essa entidade, qual seria o ambiente na qual essa entidade atua. Normalmente na encruzilhada, tá bom? Encruzilhada. Seja a encruzilhada de T, que é considerada encruzilhada fêmea, ou a encruzilhada tradicional, a de X, que é considerada encruzilhada macho. Então, na encruzilhada de forma geral. Lembrando que ela também pode receber oferendas em outros ambientes, porém, a encruzilhada é o seu campo de atuação. Tá certo?
Oferenda básica a esta entidade: padê de pombogira tradicional e bebida tradicional de pombogira. Apesar que o seu padê normalmente é feito com dendê ao invés do mel. Então é a farinha de mandioca com o dendê. Não é costume nem tradicional oferecerem rosas a esta entidade. Ao contrário, normalmente é oferecido a pimenta, tá? Por isso que ela trabalha com essa energia mais forte mesmo, tá certo? Pronto. Oferendas, campo de atuação. E é isso, né? Eu acho que eu já falei tudo aqui sobre esta entidade. Ah, uma coisa, como que essa entidade se apresenta, qual que é a sua aparência física? De uma mulher com um semblante mais sério, porém muito bonita. De pele um pouco amorenada, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou dessa história? Se gostou, deixa aqui nos comentários. Se quer saber mais sobre alguma outra entidade específica, deixa aqui nos comentários. Lembrando que você precisa ser inscrito aqui no canal, então se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Ah, é claro, os adornos, né? Se essa pombogira utiliza brinco, se ela utiliza colares, pulseiras, essa entidade ela pode utilizar, porém não é uma exigência, tá? Então os demais adornos, como leque, né, que algumas pombogiras utilizam, brincos, colares, isso vai mais do próprio médium. Por quê? Como é uma pombogira que não tem regalias e não está muito ligado nessa questão de beleza em si, então isso vai de cada médium, tá bom? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí, né? E novas sugestões também. Lembrando que logo após a gente vai trazer as características dos médiums que trabalham com esta entidade. Então não perca, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroia Pombogira, Maria Zureta.